Obrigado, Sr. Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar o Sr. Diretor de Informação da RTP em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dizer-lhe que também o PCP entende da importância do pluralismo na informação, não apenas no Serviço Público de Televisão, mas em todos os órgãos de comunicação social. E entendemos desde logo que o princípio da obrigação e do cumprimento do pluralismo político, social, económico, cultural é um dever de todos os operadores de comunicação social. Sobretudo no momento em que o poder e o papel dos órgãos de comunicação social muitas vezes assume um fator de condicionamento da opinião pública e, portanto, entendemos por isso muito importante o cumprimento do pluralismo na informação. Dizer que, como sabe, aliás, desde o início, que o PCP discorda frontalmente dos critérios estabelecidos pela ERC, como aliás, mais atrás no tempo, teve muitas reticências sobre algumas competências da alta autoridade para a comunicação social que ficaram diluídas e que não foram literalmente transpostas para a ERC e por isso que, por discordar frontalmente desses critérios, entendemos que pode promover mesmo distorções na vida democrática do país e que podem condicionar mesmo a leitura e o dia-a-dia do nosso regime democrático. Entendemos que assumem uma forte ingerência no que diz respeito aos critérios jornalísticos e na própria liberdade de informação. Para nós, a garantia do pluralismo na informação também assume como condição determinante os direitos dos jornalistas, o respeito pelas suas liberdades e o respeito pelo estatuto do jornalista e, por isso, entendemos que tudo o que diz respeito aos seus órgãos de ação coletiva, como os conselhos de redação, a garantia da independência dos órgãos de comunicação social face ao poder político, mas também face ao poder económico, são condições de garantia do pluralismo. Dizer, obviamente, que entendemos como absurdo, por discordar dos critérios da ERC, que se chegue à conclusão de que alguns partidos, como o PS e o PSD, neste caso o PSD pode estar subrepresentado e o PCP pode estar sobre-representado. E, portanto, entendemos, obviamente, como negativa a abordagem deste critério. Nós entendemos também que o pluralismo não se mede apenas nas notícias. Sabemos, e tivemos essa apresentação por parte da ERC, de que a contagem que é feita e que está plasmada no relatório da regulação não diz respeito a todas as notícias, mas, portanto, a uma amostra, mas entendemos que o pluralismo não se restringe às notícias e está também no comentário e na análise. E, no que diz respeito a isto, eu acho que é claro e é evidente o domínio avassalador até do domínio ideológico do comentário e da opinião. Desde logo porque é por isso mesmo avassaladora a presença de figuras ideologicamente associadas ao PS e ao PSD e as responsabilidades governativas, obviamente inerentes a dois partidos que têm estado no poder. E, portanto, a questão que lhe coloco não é tanto género, porque a última análise do PCP entende que o género acaba por contornar a questão ideológica, porque só se tivermos mulheres, mas continuarem a ser do PS ou do PSD, a questão ideológica continua por resolver e, portanto, a nossa preocupação não é tanto género, mas é mais do ponto de vista do pluralismo ideológico e das correntes de opinião. E, portanto, as questões que lhe gostaria de colocar, e tinha uma questão que já foi respondida e com a qual nós podemos dizer que estamos satisfeitos também com a análise crítica que a Direção de Informação da RTP faz relativamente aos critérios da ERC, mas quais são, de facto, os critérios utilizados pela RTP na cobertura da vida política, social e económica no nosso país? Gostaria também de lhe colocar a questão que se prende com o Conselho de Redação, por ser diretor de informação, preside decorrentemente ao Conselho de Redação e, portanto, se existe Conselho de Redação em funcionamento e qual é o ponto de situação. E gostaria ainda, no que diz respeito ao relatório da regulação de 2009 diferenciando o que é informação do que é programação, de dizer que é claro que a RTP é o operador de televisão que garante uma diversidade na programação. Seria importante para o PCP que também esta diversidade e o pluralismo pudessem ser acompanhados na informação, que não é tão clara a vantagem relativamente aos outros canais de televisão, que é em relação, por exemplo, à programação. Também sabemos que pela existência da RTP2 que garante um conjunto de abordagem de algumas temáticas que os outros canais de televisão não fazem. E, portanto, se existe da parte do diretor de informação da RTP também este desígnio de
na abordagem noticiosa que se faz, também ter o cuidado, o rigor, a isenção, mas também o tratamento das questões mais diversas no plano da sua temática, porque nós entendemos, por exemplo, que a cobertura que se fez, por exemplo, e dando como um exemplo, sem querer generalizar, a questão da cobertura à greve geral. A importância da cobertura jornalística a este acontecimento social de massas, muitas vezes assume uma perspectiva que pode, em alguns casos, colocar em causa o rigor e a objetividade com que é feita aquela reportagem. Estou-me a lembrar de cada vez que há uma greve dos trabalhadores dos transportes, muitas vezes as primeiras pessoas a ser ouvidas é quem está na paragem do autocarro e que, obviamente e naturalmente, foi atacada, pelo menos sente-se, pelo menos com mais dificuldades em conseguir apanhar o transporte e, portanto, a opinião não é muitas vezes solicitada aos trabalhadores que fizeram greve e a razão da sua greve, se é salários em atraso, se é pagamentos que não estão a acontecer, mas primeiro ao utente que se sente danificado e, portanto, qual é a sua opinião? Isto também é um tratamento noticioso que importa também conhecer o efeito que isto tem na opinião pública. Depois, se não entende negativo, o facto Peço-lhe que conclua, Sra. Deputada. Termino já, Sr. Presidente. Presumo que haja uma segunda volta, nós teremos depois a oportunidade de colocar outras questões. Só ainda relativa à RTPN, se não entende importante, à semelhança do que existem noutros canais públicos europeus, que a RTPN pudesse estar em sinal aberto e não apenas no canal, na ligação por cabo, que é uma ligação paga, e portanto que nem toda a gente tem, apesar de hoje já muita gente ter a ligação por cabo. Que é importante ter um canal que tenha esta abordagem noticiosa, mas que muitos portugueses, por não terem o canal cabo, por exemplo, não têm a oportunidade de ver as notícias da Madeira e dos Açores que só passam na RTPN. E, portanto, gostaria também de saber a sua opinião sobre isto. Eu tenho outras questões, mas a colocarei depois. Obrigada.